News CNN. Exatamente como esperado, o Banco Central do Brasil mantém o juro básico da economia em 15% ao ano. A decisão foi unânime. A decisão divulgada há instantes explica, vou ler aqui o trecho do documento com vocês em tela. O documento cita que o cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. O comitê seguirá vigilante, diz o BC, aqui neste penúltimo parágrafo. Acho que a gente consegue espelhar aqui. Isso, exatamente. Vou dar um zoom out aqui, ó. Então, este trecho, o penúltimo parágrafo diz que o cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. O comitê seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. O comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. Então, o Banco Central diz aqui neste parágrafo, penúltimo parágrafo, que o cenário tem muita incerteza, é necessário ter cautela na condição da política monetária. Por isso, seguirá vigilante, avaliando se esta manutenção do juro em 15% ao ano, por período bastante prolongado, é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. Neste trecho, pelo menos neste trecho, não traz nenhuma indicação de quando pode abrir a porta para o início do corte do juro. Continuando a leitura no parágrafo anterior, o Banco Central diz aqui, o Copom decidiu manter a taxa de juro em 15% e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão, diz o BC, também implica em suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Neste trecho aqui, me parece um livro-texto de política monetária, dizendo que, ok, manter o juro está compatível com a nossa estratégia de que a nossa missão de levar a inflação de volta à meta de 3%. Aí um pouquinho mais para cima, vamos ao balanço de riscos do Banco Central. O BC diz aqui em tela, você vê na sua tela, os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, seguem mais elevados que o usual. Entre os riscos de alta para a inflação, as expectativas destacam-se: 1. Desancoragem das expectativas por período mais prolongado. 2. Uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais positivo. E 3, uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tenham um impacto inflacionário maior que o esperado. Por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Me parece que no balanço de riscos no lado altista, não tivemos alteração aqui, são 3 itens como no comunicado anterior. Agora, falando dos riscos de baixa nesse mesmo parágrafo, o BC diz, são 3, uma eventual desaceleração da atividade econômica mais acentuada do que a projetada aqui no Brasil, tendo impacto sobre o cenário de inflação. 2, desaceleração global mais pronunciada, decorrente do choque de comércio e de um cenário de maior incerteza. E 3, uma redução nos preços das commodities com efeitos desinflacionários. Assim como na reunião anterior, o Comitê de Política Monetária mantém o balanço de riscos com 3 fatores altistas e 3 fatores baixistas, ou seja, a gangorra do risco para a inflação continua, pelo menos em número de itens, equilibrada.